Olá, eu sou o Denis Ricardo e você está no Gruda, Grupo de Discipulado Apostólico. É sempre um prazer ter você aqui comigo. Hoje, lição 37. Não apagueis o Espírito? Será possível o Espírito ser extinguido, apagado nas nossas vidas? Fique comigo até o final desse vídeo e vamos aprender juntos aqui nas Sagradas Escrituras. O texto está na carta do apóstolo Paulo, a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5 e no versículo de número 19 apenas por enquanto. Não apagueis o Espírito. Um único versículo dizendo exatamente esta frase tão contundente. Não apagueis o Espírito. E o Espírito aqui está em letra maiúscula, significando que era a própria presença de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. É possível apagar o Espírito de Deus em nós? O que será que o apóstolo Paulo estava trazendo para esta comunidade de Tessalônica e que serve para nós até hoje? Um dia desses me disseram, o Espírito de Deus está sobre nós, ele não habita em nós, ele não fez morada em nós. Como seria possível estar na presença de Deus e sendo que o Espírito já está em nós? É possível uma pessoa ter o Espírito Santo e não estar na presença de Deus? E aí eu fiz uma distinção muito importante que cabe aqui também nesse texto. Claro que vamos ler o contexto já já. Mas às vezes nós podemos morar numa casa, podemos estar lá na mesa, podemos frequentar os mesmos cômodos e não termos relacionamento com os integrantes da casa. Estamos ali na presença das pessoas, mas elas não estão no nosso coração e nós não estamos nos corações delas. Porque muitas vezes o que foi rompido lá é o relacionamento, é o conhecimento de intimidade, é a hora em que você de fato olha no olho e tem sentimento, a verdade naquela relação, há uma aliança entre as pessoas da mesma casa. Então sim, lembra-se, é importante também voltarmos ao Evangelho quando Jesus vai dizer lá em Mateus, no capítulo de número 22, versículo 29, vamos ler também esse texto aqui, Mateus 22, 29. Veja o que Jesus vai dizer nesse exato momento. Ele vai dizer assim, respondeu-lhe Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós erramos bastante quando não conhecemos a estrutura das Escrituras. Quando não conhecemos a palavra, nós podemos cometer erros. E não conhecendo a palavra, não somos cheios do poder. E o poder de Deus é revelado através da própria presença do Espírito Santo. Uma coisa está ligada à outra. Então, a primeira coisa que eu destaco aqui é que quando você não se enche da palavra, você não tem conhecimento do pleno poder que o Espírito Santo te deu, porque você não conhece todas as promessas, ou toda a palavra, o caráter de Deus, quem é Jesus, quem foi Jesus, como ele viveu, o que ele ensinou. Quando não conhecemos a história da igreja, um pouquinho do começo da história da igreja, não conseguimos nos posicionar. Então, começa a fazer sentido o que Paulo está dizendo. O Espírito foi disponível a nós, o Espírito estava disposto a nós. Jesus mesmo disse, olha, é importante que eu vá para o Pai, porque se eu for, ele não virá. Mas quando eu for, ele virá, o Consolador, o Espírito, e ele vai consolar vocês. Vocês não vão ser órfãos, não vão ficar sozinhos. Ele vai fazer com que vocês conheçam a vontade do Pai. Então Jesus deu instruções muito claras, muito honestas, dizendo que eles, inclusive em Atos 1, no versículo 1, capítulo 1, versículo 9, vamos ler também esse texto. Hoje estou passeando aqui nos textos, é importante que você leia comigo. Veja o que Jesus também vai dizer em Atos 1, no versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, que tem a ver com a gente, não é verdade? Porque até então não se imaginava que existisse um continente americano. Então os confins da terra foram encontrados depois, e talvez ainda existam lugares inóspitos onde o evangelho ainda precisa chegar, mas Jesus disse que isso iria acontecer quando o Espírito Santo viesse sobre eles. Quando você lê Atos 2, no dia do Pentecostes, veio como que um vento impetuoso, encheu aquele lugar e o Espírito Santo tomou aquelas vidas e nunca mais a igreja foi a mesma.
cumprindo a palavra do profeta Joel. Bom, tendo dito isto, sabendo que o Espírito Santo nos foi dado, o que pode acontecer na vida de um cristão para ele chegar ao ponto de apagar o Espírito? Como é que isso pode acontecer? Se Paulo está dizendo, não apagueis o Espírito, deve ter alguma coisa que eu faça ou que eu deixe de fazer, que o Espírito então em mim, ele mesmo sendo uma real presença contundente, dado pelo Pai e pelo Filho a mim, revela a vontade do Pai e do Filho na minha vida, é Ele quem faz com que eu entenda todas as questões espirituais, eu posso muitas vezes fazer com que o meu coração esteja fechado e o Espírito então é apagado, não ele propriamente, mas o que ele pode fazer em mim, porque o Espírito, independentemente de qualquer decisão que você tome, ele continua sendo o Espírito Santo, mas na sua vida muitas vezes ele não atua com propriedade porque nós mesmos não entendemos o significado dessa palavrinha apagar. Apagar tem a ver com incêndio, com fogo. Por que será que Paulo usa essa palavra? Não apagueis o Espírito, porque o Espírito é fogo de Deus em nós, de uma certa forma. Não apagar. E como é que o fogo consegue sobreviver? Através de oxigênio, do sopro. Quando tem oxigênio, o fogo continua vivo. Se você abafa, o fogo apaga. É isso que Paulo está falando. Então vamos agora ao contexto. Vamos investir tempo no contexto de Tessalonicenses 5, a partir do versículo 12. Aqui você vai ter uma lição incrível. Eu tenho certeza que você vai ser edificado hoje. Espero que você compartilhe essa palavra. E que diz assim, versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam, vivei em paz uns com os outros. Como é que eu apago o Espírito? Quando eu não vivo em paz com os outros. Então veja o contexto, Paulo vai chegar a dizer aquilo, mas só que antes ele disse uma série de outras coisas. Quando eu não vivo em paz com as pessoas, quando eu não acato os que trabalham comigo em apreço, em reconhecimento, em valorização, quando eu não tenho em amor, em máxima consideração aqueles que realizam o trabalho, ou seja, se eu desprezo o trabalho das pessoas, se eu não vivo em paz com aqueles que estão ao meu lado e não tenho consideração, é uma maneira de você apagar o Espírito, porque o Espírito ele não compactua com desvalorização, ele não compactua com desprezo, com falta de amor, quando você não vive em paz. Então fica claro o que Paulo está querendo dizer, que se eu viver uma vida, mesmo que você seja crente, cristão, conhecedor da palavra, está numa igreja, tem até ministério, se você não tem uma vida baseada nisso que ele está ensinando, são preceitos espirituais, valores, verdades importantes. Viva em paz com as pessoas, considere em amor, em máxima consideração aqueles que trabalham. É importante, acate com apreço as pessoas que estão realizando a obra. Esse é o primeiro ponto. Quer mais um ponto? Vamos continuar? Versículo 14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. O versículo 14 tem lição aqui para 50 grudas. Veja, primeiro ele diz, olha, estou exortando vocês para que vocês não deixem passar batido quem é insubmisso. Corrija em amor, chame a pessoa e fala, irmão, você está se submetendo, você está vivendo em submissão. Por que você está se insurgindo contra as direções da igreja? O que está acontecendo com você? Não é? Console quem se desanimou, a pessoa está desanimada, não adianta jogar para fora o desanimado, não é? Não adianta jogar ainda sobre a pessoa mais peso, console o desanimado. A gente apaga o Espírito quando não consola mais ninguém, quando não exorta mais ninguém, viu? É uma escala de decisões e atitudes. Ampareis os fracos, sejais longânimos com todos, tenha longo ânimo, tenha paciência com todos. É fácil? Não, não é fácil. Existem pessoas que te tiram do sério, você não compreende como que pode insistir em tanta coisa, mas a palavra está sendo muito clara nesse contexto. Para não apagar o Espírito, eu tenho que amparar, eu tenho que ter longo ânimo, eu tenho que consolar desanimado, eu tenho que admoestar, ou seja, eu tenho que exortar o insubmisso. É a minha
colocação, a minha parte, a minha missão, a minha responsabilidade. Vamos mais adiante, 15. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Sabe aquela coisa, não, bateu, tomou, sinto muito, pisou na bola, não dá, perdi a paciência, quer saber? Para mim não dá mais, agora também vou agir do mesmo jeito, vou fazer a mesma coisa. Eu vou agir do jeito que agiram comigo, peraí também. Então quer dizer, isso apaga o Espírito de Deus em nós. Não é para pagar o mal com o mal. Use o bem, derrame bondade sobre o coração das pessoas. Vamos seguir adiante, 16. Tudo isso falando para você entender como é que o Espírito pode ser apagado, porque ele não compactua com essas coisas. Ele está aí pertinho de você, mora em você. Mas se você não andar de acordo com o que ele derramou sobre você, você está apagando a presença dele em você. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quer dizer, então, para você entender o que significa não apagar o Espírito, você tem que ler tudo isso antes. Regozijar quer dizer, tenha alegria sempre, ore todo o tempo, em tudo você dê graça. Não é fácil? Não, meu irmão, não é. Mas você quer manter o espírito aceso, você tem que agir dessa maneira. E por fim ele termina assim: não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Sai fora de tudo que é mal. Cai fora. Entenda o que é profecia bíblica e fique debaixo dela. Se alegre sempre. Assim você não vai apagar o Espírito de Deus em você. Espero que você tenha sido alimentado por essa palavra. Leia de novo na sua casa, medite em cada versículo de Tessalonicenses 5. Vai ser importante para você. Então, você pode sim apagar o Espírito quando você está na contramão do que o Espírito de Deus é. Mas quando você age segundo a sua vontade, você aquece o teu coração, a tua alma, o teu espírito, o teu corpo e você acende o mover do Espírito sobre a sua vida e sobre a sua casa. Deus te abençoe. Espero você no próximo encontro aqui no Gruda. Se você ainda não é inscrito neste canal, faça aí a sua inscrição, clique aí no botão, inscreva-se já e aí você também ative o sininho de notificações para que você fique sabendo de todas as coisas que acontecem aqui. Faça um comentário bacana, eu gosto de ler os comentários e edifica a minha vida e outras pessoas. Deus te abençoe, fique na paz, até o próximo Gruda.